Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana e estarei com vocês aqui hoje juntamente com o Marco e a Carol, que vão fazer a tradução em Libras, lecionando para vocês, né? Falando um pouquinho, desenvolvendo o assunto que já foi falado antes. Vou fazer a minha transcrição para que todos os estudantes tenham acesso a essa aula. Então, estamos aqui no estúdio com a lousa digital, o nosso tablet, companheiro de sempre, os alunos já falando bom dia, né? Falando das escolas que estão nos acompanhando. Estou aqui olhando também para vocês durante a aula, tá? Nesse púlpito que está aqui na minha frente também, além do tablet, eu tenho aqui um pouquinho de água para beber, né? A minha canequinha de água e, enfim, sou uma pessoa aí, uma mulher, né, de 1,63 m, estatura mediana, estou com uma blusa laranja, né, para acender aí a tela de vocês. Estou também com uma saia azul marinho, a sandália nude, né, um beijinho. Sou branca, meu cabelo é castanho e o meu sinal é esse daqui, por causa do cabelo, ok? Vamos à aula de hoje, então. Tecnologia e qualidade de vida em debate. Se você tem assistido às aulas de língua portuguesa da terceira série do ensino médio, tem visto que a gente não para de falar de tecnologia, de qualidade de vida. Nós falamos em debate na sequência anterior com uma outra habilidade, porém com outro foco, né? Esse debate aqui, ele vai muito mais para questões ambientais e o outro debate foi mais para questões comportamentais, empatia. Só que o foco é sempre observando o que as mídias trazem pra gente e como que a gente se posiciona diante dessas informações, né? Quais inferências a gente é capaz de fazer. Professor, o que é inferência? Inferência é, a partir do momento que eu recebo uma informação, chega até a mim, né? Uma ideia, um fato, eu vou compreender o que foi dito ou o que está acontecendo e vou tirar as minhas conclusões. Aí é inferência. Não é copia e cola, né? Inferência é a minha capacidade de tirar a minha conclusão a partir daquilo que eu tenho na minha frente, certo? Na mídia, na TV, assim por diante. Vamos lá, então. Os objetivos da aula, quais são? Promover, né, essa discussão em torno de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente a partir de questões polêmicas, reconhecer o gênero, debate, argumentar na prática. Então, para que eu possa argumentar, eu preciso ter a inferência, essa capacidade de observação, tá? Não vou falar da habilidade que está aqui na tela lindamente para vocês, porque na outra aula, né, eu já expliquei. Tudo que eu estou falando aqui tem relação com essa habilidade. Então, a habilidade é o principal aqui, né? O que vocês... essa capacidade que vocês precisam desenvolver ao longo dessas aulas, ok? Então, vamos lá. O mapa também é um material que a gente está usando, né? Então, vocês quiserem, só os professores têm acesso. Mas, vocês vão acompanhar aqui nos slides e tá tudo beleza. Só para saber de onde foi tirada essa aula, tá bom? E vamos pensar aí nessa questão do acolhimento, né? Como estabelecer um diálogo entre sociedade, governo e indústria, a fim de promover qualidade de vida na era contemporânea. Vamos pensar, na aula anterior eu mostrei para vocês, né, aqui na tela, o posicionamento, ou melhor, a fala, tá? Porque cada grupo, lembra que eu falei? Olha, a gente tem um grupo aqui que é o governo, ele precisa mediar tudo isso. A gente tem um outro grupo que é a indústria. Então, a indústria, ela vai ter uma postura mediante a um fato diferente da postura dos ambientalistas, por exemplo. Então, a indústria vai ter uma fala, os ambientalistas terão outra fala e o governo precisa estabelecer, equalizar tudo isso. Não sei se vocês estão se lembrando. Então, como que a gente vai dialogar, né? Como é que a gente faz isso, certo? Na prática. Então, essa é a pergunta de hoje. Enquanto a gente pensa sobre essa pergunta, a gente pensa também nesses aspectos. As variáveis envolvidas na produção, na utilização e no descarte de materiais plásticos. Aí você que chegou agora fala assim, mas de onde apareceu essa ideia de materiais plásticos? Nós trabalhamos na aula anterior, a gente falou sobre o uso de materiais plásticos, falou sobre
o ciclo aí da garrafa PET, né? De onde ela vem, como ela é produzida e como é descartada. Então, foi nessa perspectiva, tá? E a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente na perspectiva da qualidade de vida. Então, a pergunta era, você acha que o plástico é útil para sua vida ou é inútil? A gente pode tirar todos os plásticos que não vão fazer falta, tá? Então, pensem nessa situação. Situação prática. Então, a gente vai trazer uma situação prática para vocês pensarem. Você é o líder de um grupo escolhido para apresentar o tema uso de plástico versus, né, praticidade e meio ambiente. Então, a gente pressupõe ou parte da ideia de que o uso de plástico é necessário sim no nosso dia a dia. Ele é importante, tá? E a praticidade no meio ambiente. Então, a gente precisa ter o uso de plástico, né? A gente precisa do plástico, mas a gente também não pode destruir o meio ambiente. Como que a gente vai fazer isso, certo? Então, esse é o tema. Então, você afirma que a restrição e a proibição do uso são fundamentais. Logo, defende a implementação de leis mais rígidas. O grupo discorda, pois acredita que o consumo sustentável depende de uma produção sustentável. Então, assim, as empresas que lutem, tá? Esse é o pensamento de quem tá com você lá. As empresas que lutem. Aí, o que você faz? O que você faz quando sua ideia não é aceita? Vamos ver como é que você reage, né? Como que você vai reagir? Você traz a ideia de que tem que ter uma restrição, mas não é bem assim. Primeiro, nada, né? Você não faz nada, você deixa rolar. Afinal de contas, vence a maioria. Você já fez sua parte, arquiva a ideia, né? Reprova a posição dos colegas e tenta convencê-los de que você está certo. E afirma que vão se arrepender por não ter te ouvido, certo? Isso é uma segunda postura. E a terceira, apresenta situações concretas e defende seu ponto de vista, já que tem pesquisado sobre o assunto. Como vocês se comportariam? 1, 2 ou 3? Deixa pra lá, né? Fala, vocês vão se arrepender por não ter me ouvido ou vocês vão ter argumentos para trazer para esse grupo, para convencer esse grupo de que não é bem assim, joga para as empresas e elas que lutem, ok? Vamos ver aí como é que vocês reagiriam, pensem, tá? E aí vamos trazer o debate na prática. Então eu tenho aqui plástico e qualidade de vida, né? Eu tenho um argumento, que é o que você trouxe naquela situação que eu coloquei, e o contra-argumento, que é o que a galera falou para vocês, que é a empresa que lute. Você falou, ó, o cidadão tem que ter uma postura, só que a galera tá falando lá que é a empresa que lute, tá bom? Então vamos pensar nessas duas possibilidades. Eu tenho o argumento e o contra-argumento. E aí a gente tem essa metodologia ativa, que é a solução de problema, né? Então, plástico, que material é esse? Qual a sua importância? Tudo isso precisa ser discutido. E quais os impactos que podem causar. E a gente tem os atores, que eu já falei na aula anterior, que é governo, os ambientalistas, a indústria e o comércio, tá? Então, a gente precisa juntar todo esse material, né, toda essa galera e levar para uma discussão, tá bom? Para que a gente possa pensar. Enquanto a gente está discutindo, a gente precisa pensar em como o plástico é produzido, como que ele é utilizado e como que ele é descartado, que tá bem aqui atrás de mim, né? Então, ó, como que ele é produzido, como que ele é utilizado e como que ele é descartado, beleza? Eu tô só retomando porque na aula anterior eu já falei sobre isso, tá certo? E aí, para que vocês entendam como funciona esse debate, com todos esses itens que eu coloquei para vocês, eu vou trazer, tá, um grupo de estudantes debatendo sobre o impacto do plástico no dia a dia. Então vamos lá ao vídeo para entender um pouquinho como é que é isso na prática, tá bom, galera? Vamos lá então ao vídeo? Meu nome é Betânia e nós estamos aqui com uma discussão sobre o impacto do plástico no nosso cotidiano. Ao longo dos anos, o homem tentou criar um material resistente e de fácil acesso que pudesse facilitar o nosso dia a dia.
nós vamos falar um pouco sobre os benefícios do plástico, os malefícios e os impactos dele com os nossos convidados Renan Pavan, Débora Schoenberger e Renan Hatches. Você pode falar um pouquinho sobre os benefícios do plástico, Renan? O plástico atualmente vem sendo tratado como um verdadeiro vilão, devido aos impactos gerados a ele no meio ambiente. Porém, não é bem assim. O plástico, ele trouxe diversos benefícios, diversos avanços em nossa sociedade. E hoje ele se encontra difundido nos mais diversos setores da indústria, sendo indispensável para a nossa sociedade. Agora, os malefícios também, você pode falar um pouquinho, Débora? Bom, como o Renan já tinha falado, os malefícios eles estão principalmente por esse dejeto, né? Esse resíduo que o plástico acaba liberando no meio ambiente, fazendo com que um consumidor ele faça o uso e jogue em lugares como beiras de estradas, que vão acabar indo a riachos, a rios, e eles são levados para os mares, e os mares é onde a gente encontra o maior problema por causa dos microplásticos que eles serão formados aí. E as alternativas? Então, algumas alternativas para o resíduo plástico são principalmente a reciclagem, que é muito conhecido, mas eu vou trazer aqui para discussão alguns artigos mais à frente, que estão sendo de pesquisas que estão sendo realizadas no Brasil. Então, vocês viram aí alguns atores sociais, né, representando diversos grupos, trazendo possibilidades, trazendo visões sobre o mesmo item que é o plástico, né? Um falando, o plástico é o vilão, não é tão vilão assim. A outra trazendo prós e contras e alguém aí que vai desenvolver mais ainda essa visão, né, essa perspectiva, tá? Então, durante o debate, o que a gente precisa prestar atenção? A gente precisa ser explícito nas ideias, a gente precisa respeitar a opinião do outro, seja qualquer, né, que for a opinião, desde que respeite aí a cidadania, né, manter-se no tema, manter-se no campo dos argumentos, não incitar violência, intolerância, preconceito contra ninguém, sobre nenhum pretexto. Então, isso precisa ser mantido durante o debate. Cuidado para não alterar os ânimos. E como que a gente vai analisar esse debate, né? Os debatedores tiveram a oportunidade de falar e souberam ouvir ou se atropelaram? O tema proposto foi bem apresentado e discutido por todos os debatedores? Qual deles, né, dos debatedores, apresentou argumentos mais fundamentados? Então, aí vai a importância de quando eu falei do texto de divulgação científica e do artigo científico, tá? Então, a gente precisa prestar atenção também no artigo científico, buscar dessa fonte para ter argumentos. Eu vou pedir, então, para passar o segundo vídeo, acho que eu tirei da ordem aqui nos slides, mas vocês acham aí, né? Pode passar, então, o segundo vídeo para a gente ver como que eles vão desenvolver essa ideia que foi apresentada a princípio. Vamos lá, então? Conforme também toda essa política legislativa, toda essa conscientização ambiental, nós trouxemos também várias aplicações no plástico para tornar ele um pouco mais sustentável, com o Renan Hatches. Sabe-se que a reciclagem é um dos principais meios que o governo vem incentivando, mas esse é principalmente do consumo terciário do plástico. Mas e os resíduos que já existem na natureza? Bom, no Brasil existem pesquisas que estão acontecendo sobre isso, principalmente no ramo da engenharia civil, que como as cidades estão se expandindo, construções também estão se expandindo. O primeiro artigo que eu trouxe, que é a utilização de plástico reciclado para a obtenção de um novo pavimento permeável. Esse artigo ele foi desenvolvido pela PUC de Minas Gerais. E o que ele traz? Que na engenharia civil, quando se desenvolve algum item novo, eles precisam passar por vários testes. E esse teste principalmente sobre permeabilidade da água. E os resultados mostraram 99,5% dessa propriedade. Isso significa que esse material pode ser sim utilizado como uma alternativa ao uso sustentável. E o outro artigo que eu trouxe é resistência simples à compreensão em módulo de elasticidade do concreto produzido com substituição parcial do agregado miúdo por resíduos plásticos. O que isso significa? Que no concreto ele precisa ter vários agregados. Um deles é o mais bruto e outro é o miúdo. No miúdo foi feito um estudo substituindo ele por resíduos plásticos que estão no meio ambiente. E os resultados foram muito satisfatórios e eles... No artigo desenvolvido por Martins, ele disse que possivelmente, mas no futuro, esse material pode ser utilizado também no ramo de construção civil.
É uma coisa também que o Renan até falou, iniciando ali, que a gente vê muito do plástico, né, jogado no ambiente, mas tem os plásticos que acabam ficando escondidos no meio ambiente, né? Por exemplo, fundos de lagos, fundos de rios, e eles não são, às vezes, até contabilizados. Então, acho que tem uma boa parcela que ainda dessa grande maioria do plástico mundial que a gente vê, que ainda fica por baixo ali de todos esses valores. Como você abordou também, o plástico ele tem um tempo de degradação bem lento, então ele pode, isso facilita para ele ficar escondido. Porém, tem outros métodos, como o plástico biodegradável, que ele possui um tempo de degradação tão curto quanto o do próprio papel. Seria uma boa alternativa justamente para plásticos que são muito utilizados, como em sacolas de mercado mesmo. E contar que a redução de utilização desses materiais no mercado, como incentivo que existe de deixar de usar sacolas plásticas, canudos, é muito vantajoso também para o lojista, que ele pode diminuir os custos com isso. Como ocorre nos varejos. Nos varejos, para eles diminuírem seus custos, eles geralmente evitam a utilização de sacolas plásticas, utilizando as caixas, que isso gera um lucro para eles, porque eles evitam de gastar com o plástico, e de certa forma, mesmo eles não pensando nesse viés ecológico, eles acabam contribuindo com o meio. Bom, nossa discussão termina por aqui. Eu quero agradecer os convidados e até mais. Então, tudo que foi falado durante a aula, a gente colocou na prática nesse vídeo. É claro que é muita informação, né, em pouco tempo. Porém, uma coisa que eu quero ressaltar aqui e que durante as aulas a gente falou, mas muito superficialmente, é que quando eu vou, ou o jornalista vai criar um texto de divulgação científica, né, de assuntos que envolvem a ciência, ele busca na fonte um texto, né, um gênero textual chamado artigo científico. E onde eu encontro artigo científico? Em revistas de divulgação científica? Não, né? Existem vários caminhos para você ter contato ao artigo científico, que aí é o cientista mesmo, é o estudioso que vai trazer ali para a comunidade científica aquela informação. E onde eu encontro, né, um artigo científico? Para indicar para vocês, para começar, né, para ter contato com esse gênero que é um pouco mais profundo, tem termos técnicos, é complexo, né? Esse gênero textual você acha no Google Acadêmico. Não sei se vocês já ouviram falar do Google Acadêmico, mas é até bom quando o professor passar uma pesquisa, ao invés de procurar no Google, procura no Google Acadêmico, porque aí você tem elencado artigos científicos, fontes confiáveis, diferente do Google, né, que é apenas um buscador, não é para pesquisa, não é um ambiente exatamente de pesquisa, mas é uma busca rápida e pode aparecer ali várias fake news. Quando você procura diretamente, né, na fonte, que é no artigo científico, vocês viram que esse garoto aí, um deles, né, apresentou, se eu não me engano, 2 artigos científicos com comprovação, com dados, né, com porcentagens, trazendo aí questões ambientais, né, para discussão. Então, quando você vai para um debate ou quando você escreve, né, faz aí um artigo de opinião que traz dados concretos, científicos, comprovados por pesquisa, a história muda. Aí sim você consegue convencer melhor, aí sim o seu texto, a sua argumentação, o debate vai para um outro nível, né? Ele sai daquele nível, eu costumo brincar com os estudantes que se for para sair do ensino médio com conversa de boteco, então não valeu de nada estudar, né? Então a gente está aqui justamente para elevar, para ir para um outro nível do debate, né? Você partir para a ciência, partir para leitura, né? E para análise de textos mais complexos e interpretá-los. Então, essa foi a questão de hoje, tá? A gente finaliza a questão de ciência, tecnologia e qualidade de vida. Deixo aí para que vocês olhem mais revistas de divulgação científica, onde o jornalista, ele tira da fonte que eu acabei de falar para vocês. Vamos pensar lá no Google Acadêmico, traz para a galera e a gente pode discutir. Mesmo sendo texto de divulgação científica, procure fontes confiáveis, revistas de divulgação científica
científica, sites específicos que têm ligação com instituições que sejam aí confiáveis, tá bom? Então, pensem aí, observem, né, o mundo ao redor de uma forma mais científica, mais elaborada, mais estruturada. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para vocês e a gente volta com algumas aulas mais leves nas próximas, tá? Serão mais leves, já falar de temas mais leves do que hoje de ciência. Espero que tenha feito sentido e a gente volta na próxima. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau, gente!